Olá, pessoal. Aqui é o professor Heraldo Pereira Marinho, da Unesp de Rio Claro, professor de compiladores, e vamos dar continuidade à nossa introdução à semântica dirigida por sintaxe. Portanto, essa é a parte 2. Esse assunto está dividido em 4 partes, portanto, é o assunto mais extenso do nosso curso, porque é o mais importante, é a chave para que a gente possa raciocinar no desenvolvimento de um compilador, raciocinar de forma dirigida por sintaxe, né? Ou seja, todas nossos insights são baseados em sintaxe, ou seja, tudo aquilo que a gente faria na árvore de derivação, seja essa existente ou apenas virtual. Bom, vamos ao que importa então. É, Tomemos essa gramática LR1 de expressões. Vocês percebem que eu dou uma certa preferência quando eu vou fazer ensaios semânticos com a gramática de expressões, eu prefiro essa daqui, porque ela tem uma semântica explícita. Aliás, na verdade, é implícita, né? Ela tem uma semântica conotacional que é decidida pela própria não ambiguidade da gramática. Então, aqui fica claro que o operador mais, o operador menos e o operador vezes e o dividido são operadores associativos à esquerda. Isso se deve ao fato da recursão esquerda estar acontecendo sobre o operando da esquerda. Ou seja, a recursão ocorre sobre o operando da esquerda. Que recursão? A repetição do símbolo do lado esquerdo do operador de produção. A outra coisa que é interessante nesta gramática também é o fato da gente estar utilizando, nesta forma aqui, a gente está utilizando o operador unário. Bom, os tokens que nós estamos utilizando aqui, que a gente vai atribuir valores e tipos, são a constante numérica, que pode ser um inteiro ou pode ser um ponto flutuante. Inteiro, aqui no nosso caso, é o inteiro é o léxico inteiro do Unix ou do Linux. Ou seja, se a gente escreve alguma coisa prefixada por zero, zero seguido de dígitos até 7, isso é considerado octal. Se a gente coloca alguma coisa prefixada de 0x, significa hexadecimal. Então, nós não podemos ter inteiros decimais com mais de um zero, ou seja, o zero não pode ser prefixo próprio. Não pode, né? Então, ele só pode ser prefixo impróprio quando ele é o próprio zero. Bom, float pode ser um inteiro seguido de ponto, aí pode vir zero ou mais dígitos, ou então é um ponto seguido de pelo menos um dígito, e opcionalmente eles podem vir com a notação científica, que é a notação exponencial potência na base 10. Ou então é um inteiro que venha necessariamente seguido da notação científica. Aí, nesse caso, o número, a constante numérica é classificada como float. Uma variável, a gente está definindo variável do jeito que a gente usou em teoria da computação, é a variável mais simples. É, é simples, mas não é tão simples como no Pascal, o Pascal primitivo, que só admitia, que não fazia distinção entre maiúsculo e minúsculo. Aqui não. Nessa nossa definição, há uma distinção entre maiúsculo e minúsculo. Só que nessa variável não tem underscore. Ela começa com letra e depois pode vir zero ou mais letra ou dígito. Então, a nossa variável é, de fato, um identificador. Quer dizer que nós não estamos trabalhando com tipo estruturado, coisas desse tipo. Então, aqui vem uma observação que é sobre a constante numérica. Por ela poder ser o int ou poder ser float, quer dizer que pelo menos nós podemos classificar a nossa constante, dar um tipo, atribuir um tipo à nossa constante, que é o tipo inteiro ou o tipo ponto flutuante. Não tem importância que a gente chame isso de inteiro, apesar de ter sido definida como o int. Na verdade, o que nós estamos, quando a gente quer negar o sinal de uma constante sem sinal, basta a gente colocar menos na frente do termo, lá na definição, na gramática que nós estávamos vendo agora há pouco. Certo? Então, por exemplo, essa string numérica 3, ela é classificada como um int. E por ser classificada como um int, um analisador semântico que nós iremos implementar vai classificar essa constante, o tipo atribuído a essa constante será o tipo inteiro. Com relação a float, nós podemos desdobrar isso em tipo real e tipo dupla precisão.
pelo próprio contexto da cadeia de símbolos que nós estamos utilizando para representar um número, dá para saber se ele vai ser precisão simples ou precisão dupla. Então, quer dizer, isso vai ser um exercício para vocês de laboratório, e quem vai cuidar disso é o próprio analisador léxico. O analisador léxico tem como saber se essa constante, uma constante que a gente está colocando, ela é uma constante real ou uma constante dupla precisão. Certo? Então, quer dizer que a gente pode ter para a nossa constante um atributo de valor, que aí no caso seria 3, e um atributo de tipo, que no caso seria inteiro. Novamente, a gente poderia ter inteiros de 16, inteiros curtos, poderíamos ter inteiro de 8 bits, que seria o char, poderíamos ter inteiro longo, que seria inteiro de 64, né? O inteiro padrão seria 32. Poderíamos enriquecer isso daí, mas a gente não precisa ser preciosista, não. Só precisamos saber o suficiente para que um dia, se vocês quiserem trabalhar na área de linguagem de programação, vocês saibam como implementar um compilador do zero sem ter que usar o IEC ou o LEX. Não estou falando mal de quem usa. Se quiser usar, pode usar, mas fora da minha disciplina, é claro, né? Primeiro vocês passam na disciplina, para depois vocês usarem ferramentas automáticas de geração de parser e de analisadores léxicos. Ou já até mesmo geração de compiladores, se vocês escrevem corretamente as regras semânticas. Bom, então, raciocínio semelhante a gente pode fazer com as variáveis que aqui estão abstraídas pelo token V. Quer dizer que V pode ter um V.val, V pode ter um V.type, pode não, vai ter um V.type, pode ter V ponto, posição na tabela de símbolos, seja lá o que for. Tá ok? Que é o que eu acabei de falar aqui. E o principal, né? O atributo é v.name, que é o nome de busca na tabela de símbolos. Nome é único, então você não pode ter variáveis com o mesmo nome, pelo menos não no mesmo nível léxico, mesmo não no mesmo escopo. Bom, é claro que a gente espera que em algum momento haja uma definição explícita, né, de tipos de variáveis. No caso da nossa calculadora, nossos tipos serão automaticamente ponto flutuante. Mesmo que a gente ponha uma constante inteira, ela já será automaticamente convertida para ponto flutuante. A nossa calculadora só vai trabalhar com ponto flutuante. Isso simplifica demais o projeto. Tá ok? Bom, aqui neste exemplo, se eu tivesse uma variável chamada ABC123, então v.name seria ABC123, e na hora, num código Pascal, haveria uma parte declarativa, um escopo declarativo, onde a gente iria declarar essa variável. Se ela fosse real, seria então declarada dessa maneira aqui. Ainda com base nesse exemplo, se nós tivéssemos essa variável, v.name igual a ABC123, e ela foi declarada como real, essa atribuição ABC123, dois pontos igual a 3, iria fazer com que o fato do tipo do lado esquerdo da atribuição, que mais tarde a gente vai chamar isso aí de L value, ou seja, valor da esquerda. Como isso aqui já foi declarado como real, então a expressão da direita vai ser promovida para real. Então quer dizer que esse 3 teria uma representação interna de ponto flutuante, como eu estou colocando aqui. Tá joia? Então quer dizer que no processo de análise semântica, de análise de tipos, checagem, verificação de tipos, é onde a gente vai cuidar desses detalhes de verificação de compatibilidade entre expressão da direita e tipo da esquerda, né? E a variável da esquerda, e facilmente significa que a gente tem que ter esse cuidado. E a outra é a promoção, ou seja, eu tenho uma expressão inteira e a promovo para real. Então, quer dizer que aquilo que eu coloquei em Pascal como sendo uma declaração de uma variável, ele tem um template, ele tem uma gramática, que é essa aqui, a gramática de atribuição, em inglês assignment. Né? A gramática de assignment é dada dessa maneira aqui. Assignment é substituído por uma variável, dois pontos igual a uma expressão. Então, isso é um tipo de statement chamado statement assignment. Tá ok? Bom,
E neste caso que eu tinha falado, se a gente aplica um analisador semântico dirigido por sintaxe, significa que isso aqui, v.type, vai ser um tipo que vai ser herdado pela expressão. Então, se v.type é real, a expressão já herda o tipo real. Então, se lá dentro da expressão as construções são todas voltadas para inteiro, e se não há nenhuma imposição através de um cast para aquilo permanecer sendo inteiro, então automaticamente a expressão é convertida para real. Então, suas constantes, mesmo que inteiras, serão convertidas para ponto flutuante e os valores trazidos das variáveis serão prontamente convertidos para ponto flutuante, ou seja, serão trazidos e armazenados em registradores de ponto flutuante. Tá ok? Bom, o que importa é que a variável da esquerda, a variável de atribuição, L-value, ela vai ser, ela vai induzir o tipo real para a expressão da direita. Agora, o que aconteceria se o lado direito da atribuição fosse incompatível com o lado esquerdo? Aí isso seria um erro semântico, e no nosso caso, todo erro semântico será fatal. O que eu falo, assim, às vezes em C, eu chamo de erro semântico, é apenas uma advertência, não é que seja um erro de fato, mas é um erro potencial que poderá ser cometido por um usuário não tão experiente. Às vezes não, viu? Às vezes mesmo o usuário experiente, ele comete um equívoco e escreve uma coisa que pode ser suspeita. Bom, do que a gente viu de atribuição, nós podemos abstrair duas coisas. A primeira é que houve uma verificação de compatibilidade entre componentes de atribuição e a expressão. A atribuição que eu falo é assignment. É que aqui em português a gente não tem uma tradução. Eu não lembro de uma tradução pronta, assim, fácil, que distinga de atribuição para assignment, né? E a promoção automática. Então a gente viu que essas duas coisas aconteceram, mas essas coisas não vão acontecer somente no caso de atribuição, no caso de assignment. Vai acontecer ao longo de uma expressão. Então uma expressão, ela pode, à medida que ela vai sendo avaliada, o tipo, existe um tipo acumulado, que é um tipo que pode ter sofrido promoções. Esse tipo acumulado já pode receber de herança o tipo do símbolo cabeça da produção, ou seja, do símbolo pai da produção. Tá? Então, isso aqui eu já falei para vocês sobre L-value e R-value, que é o valor do lado, o valor que existe, o valor para ser atribuído, e o valor computado no lado direito. Então, essa questão de avaliação de tipos, ela é uma questão que é o seguinte, você decide, você define a maneira que seus tipos serão avaliados conforme a linguagem que você está construindo. Né? Se você está querendo fazer um compilador fiel à linguagem original, você tem que ler com muito cuidado o manual dessa linguagem. Porque concordem comigo que as regras semânticas mais abstratas que existem são aquelas que estão no manual da linguagem, na especificação da linguagem. Por exemplo, aqui no nosso caso, a gente tem um Pascal simplificado. A gente não vai seguir rigorosamente a ideia do Pascal original. Nós vamos modificar, nós vamos simplificar e vamos também fazer umas alterações. Né? Bom, uma coisa interessante a saber que é a seguinte, a maneira com que a expressão é usada no Pascal é sempre através de argumento de funções, mesmo que sejam funções pré-fabricadas, built-in, ou também em predicados de sentenças estruturadas, como é o caso do if, é o caso do while e é o caso do repeat until. Tá? Então a gente já sabe disso, que as expressões no Pascal elas não são a mesma coisa das expressões da linguagem C. Expressão na linguagem C pode ser, por si só, uma expressão sentença. Ela pode ser utilizada como sentença, como se fosse uma sentença estruturada. A gente usa, numa linha de código, a gente usa a invocação a uma expressão. E atribuição, assignment, em C, é um caso particular de expressão. Na definição do fator, o fator pode ser uma variável, como pode ser também uma variável igual a uma expressão. Então, essa opcionalidade de ter igual a uma expressão é o que torna a expressão, a possibilidade de se trabalhar com atribuições como expressões. E vocês que conhecem linguagem C sabem o quanto isso é útil. Bom, vamos então partir para a verificação de tipos. E aí é o seguinte, quais são os tipos envolvidos numa expressão Pascal simplificado? Simplificado quer dizer que não vai ter, a gente vai omitir strings, textos, file, etc, etc, etc. A gente vai trabalhar
somente com tipos lógicos e numéricos. Então, uma expressão Pascal, ela tem uma gramática que é desse tipo aqui, a gramática mais abrangente de expressões Pascal, usando operadores abstratos, aditivo, operador de negação e operador multiplicativo. A gramática de expressões Pascal é escrita desse jeito aqui, a gramática LR1. Ela é escrita desse jeito aqui. Uma expressão, ela pode ser apenas uma expressão simples, ou ela pode ser uma relação entre duas expressões simples. Então, quadradinho ponto aqui é um operador relacional. Então, se aparece operador relacional, é porque é necessário ter a expressão simples do lado direito do operador. Uma expressão simples é aquilo que a gente já viu mesmo. E eu esqueci de negar aqui, de colocar menos termo. Uma expressão simples é uma expressão simples, seguido do operador aditivo, seguido do termo. Ou pode ser, eu coloquei, desculpem pessoal, nossa, eu estou cego. Ou pode ser o operador de negação, ou operador de sinal, eu vou chamar de sinal, porque não necessariamente é uma negação. Então pode ter aqui um operador unário, seguido de termo ou apenas um termo. Já o termo é um termo com um operador que eu chamo de all times, do LaTeX, né? Ou backslash all times, que é o operador vezes redondo, seguido de fator ou simplesmente um fator. Um fator é uma expressão entre parênteses, ou é uma constante, ou é uma variável. Tanto constante como variável pode se desdobrar, pode se desenrolar em coisas mais complexas, mais detalhistas, que eu vou omitir aqui por motivo óbvio. Eu quero que minha gramática caiba numa transparência. Então, constante pode ser uma string que a gente não está usando, pode ser variável, pode ser um valor booleano, true ou false, pode ser um monte de coisa. E variável também pode ser escrita de várias maneiras, não é só um identificador. Aqui no nosso caso, é que nós estamos querendo que a variável seja apenas um identificador. Mas observe que variável pode ser um estruturado homogêneo, que é o caso de um array, ou ela ainda pode ser estruturada heterogênea, quer dizer que ela pode trabalhar com o operador campo ou operador ponteiro para campo. Bom, aqui eu estou especificando esses operadores que estão sendo utilizados, então vocês estão vendo que o relacional vai ser igual de comparação, pode ser menor, pode ser maior, pode ser menor ou igual, pode ser maior ou igual ou pode ser diferente. No caso do Pascal, menor igual é menor seguido de igual, maior ou igual é maior seguido de igual. E o diferente é menor maior. É como se fosse isso aqui tirando a vírgula. Bom, o mais redondo vai ser mais, vai ser menos e vai ser o operador booleano OR. Vezes redondo vai ser asterisco, barra de dividir, div, que é divisão entre inteiros, mod, que é o resto da divisão entre inteiros, que inclusive a instrução Intel para divisão já deixa automaticamente o resto em um dos registradores, em 64 bits no RDX, e o resultado do quociente no RAX. E AND é considerado aqui um operador multiplicativo, é o operador AND booleano. Mas eu devo lembrar, né, já que eu fui professor de lógica matemática, que OR e AND são, na verdade, na álgebra booleana, são operadores empatados. Nenhum tem precedência sobre o outro. Se resolve da esquerda para a direita. Então, OR e AND são chamados operadores duais. Mas aqui, em linguagem de programação, por uma questão histórica e provavelmente por falta de conhecimento de quem inventou a linguagem, a primeira linguagem, que foi o Fortran, então a pessoa não se preocupou com isso e considerou que OR era simplesmente um operador aditivo e AND um operador multiplicativo, né? E isso faz com que o AND seja mais precedente que o OR. Aquele que eu chamei de negação, na verdade, não é negação, é operador de sinal. Pode ser sinal positivo, que não faz nada, não altera nada. Sinal negativo faz a negação algébrica de um valor. E o NOT é aquele que faz a negação lógica do argumento, ou seja, que é o termo que vem logo em seguida ao NOT. Tá ok? Bom, a constante, ela pode ser constante inteira, pode ser constante float de 4 bytes, né, de duas palavras, pode ser constante de 8 bytes, ou seja, constante quad palavras, né, constante quádrupla, pode ser true, pode ser false, mas aqui no nosso caso a gente não vai, pelo menos agora, a gente não vai ser tão detalhista, tão preciosista, não. Bom, estamos emitindo aqui os tipos mais avançados, que seria o caso de cadeias, cadeias, o próprio caráter sozinho, isolado,
seria também texto, que pode aí inclui uma variável texto. Ela guarda uma cadeia de símbolos que inclui a quebra de linha. Em linguagem C, a gente nem precisa pensar nisso, porque isso já é natural da definição de ponteiro para caracteres, que é a nossa string, né? E também a gente está omitindo os tipos estruturados, como eu já falei anteriormente. E a gente está considerando a variável sem ser uma variável estruturada homogênea, ou seja, ela não é um array. Então ela vai ser variable simplesmente igual ao identificador. Bom, por enquanto vamos omitir os detalhes declarativos, que a gente não está cuidando necessariamente de como implementar o compilador Pascal neste momento. Uma outra coisa é com relação às expressões relacionais. As expressões relacionais, elas são sintaticamente restritivas no caso do Pascal. Então, uma construção como essa jamais seria válida no Pascal, porque x maior que y daria uma expressão mais abrangente, e esse maior aqui estaria fora do contexto e seria considerado um token mismatch, seria considerado um erro de sintaxe. Bom, os detalhes léxicos de ID e os subtópicos de constantes, o int, etc., como eu tinha colocado aqui, a gente não vai considerar nesta aula. Eu já tinha falado isso. Bom, as constantes booleanas true e false, elas são vistas como palavras reservadas. Então, se nós quisermos implementar isso num compilador de expressões, quer dizer que nós já temos que ter um dicionário de palavra-chave do Pascal. Então, true e false, apesar de serem constantes pré-definidas, constantes reservadas, elas também são palavras reservadas, e a gente pode atribuir valores significados, dar valor semânticos para true e false, como, por exemplo, true igual a 1 e false igual a 0. Mas observe que em C, tudo aquilo que é diferente de 0 já é considerado verdadeiro. Em algum momento, num código intermediário, a gente pode fazer esse tipo de consideração. Tá? A gente pode fazer esse tipo de consideração, como a gente vai ver isso na aula 010, que vai ser a parte 4 deste assunto, que é semântica dirigida por sintaxe. Uma coisa que eu falei para vocês é o seguinte: quando a gente está varrendo uma expressão da esquerda para a direita, aí a gente pode estar usando um paradigma de análise semântica, que é aquele chamado tipo acumulado, ou tipo acumulado à esquerda. Tipo acumulado à esquerda, que é aquele tipo que vem sofrendo promoções e vem sendo até agora compatível com a própria expressão. Quando você encontra um novo elemento na forma sentencial de uma expressão, esse novo elemento ele tem que ter um tipo atribuído a ele. Ou ele tem que ter uma compatibilidade de tipo se for um operador. No caso de ser um valor, esse valor tem um tipo. E aí, a gente vai trabalhar aqui com uma função, a gente vai abstrair uma função chamada iscompat, que no nosso curso iscompat é uma invenção minha, e iscompat eu posso fazer isso porque eu tenho mais de 20 anos de professor de compiladores, então eu não sigo ao pé da letra o livro do Arro. Existem coisas que são essenciais, como, por exemplo, análise sintática e coisas desse tipo. Mas essa parte de semântica dirigida por sintaxe, aí, como eu faço também semelhante ao que o Lauden faz, tem sua própria assinatura, tem seu próprio estilo. Tá? Então, esse compat é uma função que eu defino e que ela verifica a compatibilidade entre o tipo acumulado à esquerda e o tipo do item recente. Então, por exemplo, se você está varrendo uma expressão por uma gramática em que uma expressão simplificada, simples, é o mesmo que uma expressão simples, mais redondo, termo, então essa expressão simples antes do mais redondo já tem um tipo acumulado. E o mais redondo é um operador que tem que ser compatível com esse tipo. É aí que a gente usa esse compat. No momento aqui não está sendo utilizado o operador, mas aqui está relacionando um tipo que está acumulado pela esquerda com um tipo que acabou de surgir e a gente tem que verificar esta compatibilidade. Se o tipo acumulado é booleano, quer dizer que o tipo do item recente, do item selecionado, também tem que ser booleano. Se for booleano e o item recente, o item selecionado, for integer, real ou double, isso vai dar falso. Mesma coisa acontece se o tipo acumulado é numérico e a gente encontra um tipo recente, um tipo selecionado, como sendo falso. Então, tipo acumulado aparece aqui nas linhas e tipo recente ou tipo selecionado, é o tipo identificado imediatamente à direita, né? Esse tipo vai ser
vai aparecer aqui nas colunas, tá ok? Bom, então essa nossa tabela é uma função chamada excompat. Bom, essa função retorna false, e como a gente vai trabalhar com código intermediário, é claro que esse falso é o zero da linguagem C. O nosso código intermediário, se não é um código C, é um pseudocódigo. É um pseudocódigo que a gente trabalha com abstrações que lembram a linguagem C e fica facilmente transcrito para a linguagem de montagem se a nossa expressão tiver um tipo definitivo. Tipo definitivo é o tipo final da expressão quando a gente termina de fazer o parse. Quando a gente retorna da recursão, aquela expressão tem um tipo acumulado que vai ser o que é o tipo sintetizado. Tá ok? Bom, se a gente pegar aqui. Vamos falar então o que é esse tipo acumulado à esquerda. Tipo acumulado à esquerda é uma abstração necessária no processo de verificação, /promoção, de tipo. Significa o atributo herdado desde a cabeça de produção, ou seja, aquela variável pai, o não terminal pai, né, no processo de varrimento da esquerda para a direita. Esse tipo, então, vai acumulando, quer dizer que ele vai sofrendo heranças. Ele pode sofrer herança ao longo dos irmãos que foram deixados para a esquerda, à medida que ele avança para a direita. Tá? Se houver incompatibilidade, aquela função excompat, ela retorna um erro. Aí, em caso de pânico, a gente poderia parar o processo todo, mas a gente não precisa fazer isso, porque erro semântico não é erro sintático. Então, o erro semântico vai simplesmente acender um flag para abortar o processo de geração de código, ou simplesmente deixa o flag aceso para que o código intermediário esteja cheio de erros, o que impossibilite, na hora de juntar os pedaços, criar um código definitivo. Então, fica fácil trabalhar com esse conceito do excompat. Bom, este tipo está diretamente ligado ao conceito de L-Attributed Definitions, que traduzindo, definições atribuídas à esquerda, que no nosso caso é isso que eu estou chamando de tipo acumulado à esquerda. Tá? E isso é dado pelo Arro e companhia em 2006, na seção 5.2.4. Apesar de eu fazer muita promoção do Arro, ele é um best-seller, é praticamente uma citação obrigatória em textos sobre linguagem de programação. Eu não sigo rigorosamente a partir do capítulo 5 do Arro, eu tenho meu próprio estilo, porque o Arro ele é muito detalhista e muitas vezes para o leitor, principalmente se é um estudante, ele se perde, não entende onde é que o Arro está querendo chegar. Para que tantas definições para na hora do vamos ver, ele mesmo dá exemplos muito simples de construção de um compilador, coisa desse tipo. Então eu tento fazer minhas próprias construções de um jeito que facilite a compreensão e que torne para vocês o assunto, pelo menos ácido. Por exemplo, aqui, essa expressão simples produz expressão simples mais redondo termo. Ela pode ser interpretada como a seguinte gramática de ações semânticas de atribuição. Ou seja, é a gramática que diz como construir as regras semânticas. Como eu estou omitindo as regras semânticas viraram espírito, aqui nós temos apenas suas almas, já que a alma é ligada diretamente ao corpo. Desculpe aí, eu não sou espírita não, viu, pessoal? É só uma brincadeira, é só uma metáfora. Então quer dizer que o contexto imediato é o que aparece na forma de ação semântica, que está sintetizando os atributos daquilo que seria uma gramática de regras semânticas. Então, o atributo de tipo do lado esquerdo aqui, ele recebe de herança o antigo, ou seja, ele herdou o tipo que estava antes aqui, o tipo antigo. Por isso que eu uso o superíndice 1 para distinguir a expressão simples do lado esquerdo da produção da expressão simples do lado direito da produção, da expressão simples do lado esquerdo da produção. Então, aqui nesta ação semântica, significa que a gente está produzindo um atributo, está sintetizando um atributo de tipo para o pai, por enquanto. Isso aqui está sendo feito da esquerda para a direita. Tá? E aí ele faz aqui uma herança, quer dizer que ele pega o antigo atributo do pai, o atributo herdado, combina com o atributo, com uma auto-herança, né? Quer dizer que é o atributo sintetizado ao retornar da expressão simples que está marcada com 1, quando ele retorna, então quer dizer que isso aqui ficou sendo um atributo sintetizado, e aí
quer dizer que da esquerda para a direita também é um atributo que foi herdado do irmão da esquerda, desta posição na gramática. Então ele faz o is compat e sintetiza um atributo promovido. Quer dizer que se a expressão começa como expressão inteira, e aí ele encontra no meio do caminho um tipo ponto flutuante, ele promove a expressão toda para ponto flutuante. Então quer dizer que daqui em diante ela seria ponto flutuante. Aqui aparece o operador mais, e eu não faço nada, mas deveria fazer. Eu deveria checar a compatibilidade do operador mais com o que está acumulado à esquerda, e não fiz. Mas aqui vem o termo. Termo é o item selecionado, é o item recente. Então, termo, quando voltar da recursão, termo sintetizou um atributo que foi termo.type. Aqui eu verifico se termo.type é compatível com o tipo acumulado. Então, vocês estão vendo que o L-Attributed Definition, no caso, está sendo representado pela variável SMPExp.type. Então, o tipo acumulado, verifico se eles são compatíveis. Então, se não for, isso aqui retornaria falso, iria contaminar todo o restante da expressão, iria ferrar tudo e não geraria código nenhum. Ou, se eles são compatíveis, ocorre uma promoção se o tipo retornado do termo for mais complexo, ou seja, for maior, vamos dizer, entre aspas, do que o tipo, do que o tipo que estava acumulado à esquerda. Então o iscompat mata dois coelhos com uma cajadada só, porque ele não só verifica a compatibilidade, como invenção minha, viu, pessoal? Como ele também verifica, como ele faz também a promoção automática, tá? Brincadeirinha isso que eu falei. Não, é verdade, mas é brincadeirinha. Eu não sou gabola. Bom, aí neste exemplo, o tipo acumulado está na variável SMPExpress.type que eu acabei de falar. Eu não decoro as transparências, então acontece muito isso. Eu antecipo o que já está num parágrafo seguinte. Bom, o tipo recente que está sendo representado aqui é o segundo argumento da função iscompat. Então isso aqui é o tipo recente. Tipo recente porque é o tipo que acabou de retornar de uma recursão. Isso eu só aplico esse conceito de tipo recente para não terminais. Para terminais, a gente, por causa do match, que vai matar o lookahead ou vai matar o lexema, matar o lookahead e o lexema, então a gente tem que fazer alguma coisa prefixada, alguma coisa antes do operador, somente por causa do match. Mesma coisa seriam as constantes, seriam as variáveis. A variável tem um nome que está no lexema, a constante também tem uma string numérica que está no lexema. Então a gente não pode dar um match para depois tentar fazer alguma ação sobre isso. Então, só no caso dos tokens é que nós fazemos a ação semântica de compatibilidade de forma pré-fixada. Aí, eu já tinha spoilado, e quanto aos operadores? Bom, naquela brincadeira que eu coloquei, o operador mais não tem nada de perguntando se ele é compatível. Neste caso, a gente tem que estender, a gente tem que ampliar a função iscompat em função do atributo de tradução do operador, que é dizer qual é a instância propriamente dita, se é mais, se é menos, se é or. Né? Então a gente precisa trabalhar com ou plus.op, ou times.op, e assim por diante. E também as constantes, constante alguma coisa, ponto val, ou ponto sei lá o que for, a variável, ponto alguma coisa. Então a gente precisa, né? A gente precisa ter esses atributos relacionados. Bom, no caso aqui, esse atributo eu tenho que verificar com o que está sendo acumulado e verificar se há compatibilidade, por exemplo, entre o SMPExp.type e o oplus.op. Então, essa função, esse compat, ela tem que ser estendida, ela tem que ficar desta forma aqui. Ou seja, esse compat tem, então, uma parte que a gente está considerando uma extensão, então seria nas colunas, então não importa mais o que ficou para a esquerda, então quer dizer que esse compat está começando daqui, está continuando daqui. Então aqui nós temos os operadores AND, OR, mais, menos, que pode ser tanto menos e o mais também, pode ser tanto mais e o menos unários como binários. Aqui nós temos o vezes, o dividido de número real, né? Dividido de. Se eu pegar um inteiro e slash outro inteiro, isso vai dar um número real. Div, que é para dar o resultado truncado mesmo, é para dar o resultado inteiro. E mod, que é para obter o resto. E not é o unário, que faz a negação lógica.
Então aqui a gente vê a compatibilidade entre o tipo acumulado e o operador selecionado. E lembrando que quando a gente vai selecionar o operador, a gente faz as computações necessárias, semânticas, prefixadamente, para que a gente não perca o conteúdo léxico desses indivíduos quando a gente dá um match. Então, se o lookahead for mais, na hora que eu der um match, o mais desaparece, vai virar outra coisa, vai virar a próxima coisa que vem, e vocês já viram isso desde a aula 03, que era a aula quando a gente começou a análise sintática. Então é isso. Está aqui a tabela Scompat agora, envolvendo também os operadores. Aí nós temos agora um exemplo, o exemplo completo, o exemplo correto, em que a gente tem que uma expressão simples produz uma expressão simples no lado direito aqui da produção, e aí significa que a gente vai fazer uma herança, vai pegar o valor herdado de expressão simples do pai, né, a cabeça da produção, com o valor selecionado, o valor retornado, o valor imediato, ou seja, o tipo retornado ou o tipo recente dessa expressão daqui que está marcada com 1. Então a gente faz o Scompat e o Scompat vai gerar um tipo promovido se houver necessidade de promoção ou vai retornar erro, e aí eu já expliquei para vocês o significado disso. É sempre bom aqui a gente raciocinar já como isso aqui dando sucesso, porque a gente já sabe que se der errado, não há nada o que fazer. Ele vai propagar o erro para todas as outras análises semânticas e, no final, se existe um erro, ou seja, acender um flag de erro, ele não vai gerar código. Inclusive porque o código vai estar totalmente maluco, totalmente incorreto. Vai ter uma doideira no código, né? Então, é isso aí. Geralmente, quem está pensando é o código intermediário. Nós iremos trabalhar neste curso com o conceito de código intermediário. Tá? Será necessário por causa da verificação de tipos. E aqui está. Se não faz desse jeito, gente, fica muito complicado. Tentar gerar código à medida que vai verificando o tipo. Nossa, se bem que tem compiladores que fazem isso. Eu acho que o próprio compilador C faz isso. Enquanto for inteiro, é inteiro. Ficou para trás inteiro. Se apareceu aqui um ponto flutuante, agora em diante passa a ser ponto flutuante, mas o que antes era inteiro, era inteiro. Aí posso ouvir críticas, provavelmente quem estiver assistindo a aula for um colega meu. Vai dizer, pô, Heraldo, mas aí eu respondo, olha, meu, isso é um paradigma, eu estou adotando para a minha linguagem. Se os alunos quiserem fazer, eles falem comigo, olha, Heraldo, não vou cumprir aquele seu esquema não, vou fazer um melhor, vou fazer um parecendo com um da linguagem C. Né? Mas eu acredito que vocês não vão fazer isso para não perderem tempo. Tá? Então é isso aqui. Então quer dizer que a gente, se acender um erro, a gente não vai trabalhar o código intermediário, não vai servir para nada. Tá? A gente não vai poder gerar o código definitivo. Então é isso aí, pessoal. Então aqui no caso, nós temos essa possível promoção, mas aí vem o operador que eu pego de forma prefixada para não perder o causa do match. Aí, como eu já estou aqui também, não vai fazer mal nenhum que eu já verifique a compatibilidade da expressão do tipo acumulado da expressão, tipo acumulado à esquerda, que verifica a compatibilidade com o operador. Se for compatível, ótimo. Como aqui não há promoção, ele só retorna para isso aqui mesmo, só por uma questão de consistência. Aqui, no caso de operador, não existe promoção. Tá? E aí, eu não conheço nenhum operador, deixa eu lembrar, nessa gramática não tem nenhum operador aritmético que desse promoção. Tá? Eu não sei no caso de exponenciação, uma coisa assim, mas a gente não está usando, não está nem definindo, nossa linguagem não tem exponenciação. Tá ok? Então é isso. Então esse tipo de linguagem, se não tem exponenciação, então é bom ter logaritmo. Não ter exponenciação que eu falo é elevar x a y. O que a gente pode ter é logaritmo na base neperiana e exponencial na base neperiana. Aí sim, com isso a gente consegue fazer qualquer coisa. Tá? Aí com isso a gente pode fazer uma macro para efetuar a potenciação. Exponenciação x elevado a y. E vocês devem saber como, porque vocês passaram no vestibular de exatas. Certo? Então é isso aqui. E aí vem depois o termo, que é o novo item selecionado, o novo item recente. Então voltou do termo, ele volta com termo.type. Aí novamente é feita a verificação com herança de tipo. Então aqui é comparado smp.exp.type com termo.type. Tá? Então é feita essa comparação. Se é compatível, ele promove, e se for necessário promoção, ele promove.
e isso é o que ele vai sintetizar definitivamente, finalmente, para SMP Expert. Então, se a gente simula aqui o processo de análise sintática com o laserzinho, aí quando entra, passa por isso tudo aqui, quando termina isso aqui, significa que ele está dando um return, esse SMPExp.type recebendo essa promoção, é o mesmo que fazer um return, como a gente vai ver no exemplo lá para o final da aula. Aí ele dá um return. Então, quando chegar aqui, o pontinho estiver aqui, agora ele já tem o tipo acumulado da expressão. Agora ele já pode ir para o código intermediário e fazer e estudar aquele código intermediário, e agora já não é mais guiado por sintaxe, agora é guiado por instância. Então agora a gente sabe o objetivo do código intermediário. O código intermediário vai estar numa linguagem, numa pseudolinguagem. E aí a gente entende, isso já é semântica, e a gente entende o que é aquela linguagem intermediária, como é que ela vai ser traduzida para a linguagem de montagem. Geralmente é um pseudo-assembly. É isso que é a linguagem intermediária. Um pseudo-assembly com certos slots, certos slots dúbios, enquanto não for terminado o processo de verificação de tipo. Aí, esse dúbio é o tipo que a gente vai atribuir para aquela expressão como um todo, e aí a gente vai selecionar uma tradução adequada para aquele pseudocódigo. Vocês vão ver que isso é relativamente fácil, tá? Se bem que isso consome um capítulo inteiro do Arro e companhia. Bom, nesta última forma fica evidente a necessidade de envolver operador específico, blá blá blá, já vimos isso. Agora fica mais simples aplicar de forma similar a regra acima para as demais produções da expressão simples Pascal. Aqui não é expressão simplificada, é expressão simples, é a expressão membro do operador relacional. Vocês lembram que a gente definiu isso lá no início. Bom, então fica assim. Expressão simples produz expressão simples do lado direito. Esse umzinho aqui é só para para dar ênfase, para não confundir este com este. Quer dizer que a gente tem que ter uma variável local, vamos ter que ter uma variável local para não fazer confusão. Uma variável local com nome diferente da variável de argumento. Eu já vou spoilando. Herança é feita através do argumento. Já síntese é feita através do return. Ou a síntese temporária, a síntese em andamento, que é aquela que eu falei, que é o L-Attributed Definition, ou seja, aquele tipo acumulado da esquerda para a direita. Então está aqui, a nossa gramática agora ficou toda aqui bonitinha, está aqui com as ações semânticas em azul. É bom a gente fazer isso aqui no caso, só para deixar claro que isso não é sintaxe. Sintaxe é aquilo que está em preto. Então o que está em azul é o surfista da sintaxe, ou seja, é o caroneiro aqui. Quer dizer que a gente está tendo alguém aqui que está trabalhando como efeito colateral. Está se valendo da posição sintática para exprimir, para denotar um atributo semântico correspondente a esta posição. Então, quer dizer, quando ele retorna da expressão simples, que aparece aqui marcada como 1, ele já tem o seu atributo sintetizado, que ele agora mistura com o atributo herdado, e aí sai um novo atributo sintetizado para o lado de cá, por enquanto está como se fosse uma variável, né? E ele está sintetizando e vai fazendo essa síntese da esquerda para a direita. Aqui a mesma coisa, verifica a compatibilidade de operador, e que é o que ele fez aqui quando salvou o operador que estava em lookahead, ele salvou o operador em oplus.op, e aqui ele faz essa verificação de compatibilidade entre o tipo acumulado e o tipo imediato, que é o operador que há de vir. Então quer dizer que o pontinho agora está aqui, ainda não deu match, mas como ele está num contexto, ele sabe quem é lookahead e quem é o lexema, que foi classificado como O+. Aí ele dá match, o pontinho avança. E o termo que vem logo depois do O+, mesma coisa, quando ele voltar do termo, ele vai ter o termo .type, tá? E aí ele combina com o tipo acumulado à esquerda para fazer uma possível promoção ou zerar tudo, retornar falso, para significar que houve um erro de semântica. É claro que quando ocorrem esses erros, você tem que ter o seu fprintf, std, vírgula, abre aspas, blá, 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 erro tal, era esperado não sei o quê. Isso tem que ter. Ou seja,
apesar dele não estar abortando o processo de análise sintática, mas ele já abortou o que teria que usar ao longo da análise semântica e vai continuar dando mensagens de incompatibilidade de tipo. Se isso propagar um absurdo de mensagens, que é o que vai acontecer se você não tiver o devido cuidado, então que isso apareça na primeira ocorrência. Nas próximas ocorrências já não dá mais para fazer nada. Por quê? Porque a gente já sabe que o tipo envolvido já é um tipo que virou falso, já está com erro, então ele sempre vai dar incompatível. Então, excompat, eu esqueci de avisar que excompat, se isso aqui já deu um valor inválido, já deu um erro, o excompat também retorna erro. Tá? Eu esqueci de falar isso na apresentação, mas aí, na aula síncrona que a gente faz, que é a aula de laboratório, eu explico melhor isso para vocês. Se vocês quiserem, isso foi no slide 14, transparência 14. Tá ok? Bom, aqui expressão vira termo, expressão simples vira termo. Então, expressão simples vira termo é a mesma coisa de dizer que o tipo retornado, né, o tipo sintetizado de termo, vai ser combinado com o tipo herdado da expressão simples e que pode dar uma promoção. E ele sintetiza. Quando isso aqui envolve, é a última coisa feita, é a mesma coisa de fazer return isso daqui, tá? Que a gente vai ver isso no exemplo, como eu já tinha falado antes. E aqui é o caso em que a expressão é um termo negado. Então, quando é um termo negado, eu salvo. Quando é um termo negado, eu salvo o valor do negador, quer dizer, do sinal. E aqui eu verifico a compatibilidade deste operador de sinal com a expressão herdada. Se é compatível, ele vai continuando mesmo que esteja errado. E aí ele faz aqui a promoção, ou seja, o tipo sintetizado pelo termo vai ser combinado aqui com o tipo acumulado, né, o tipo da esquerda para a direita da expressão, e ele sintetiza isso para a expressão .type. Como é o último, isso é como se fosse um return smp.exp.type. Continuando, nós temos termo, agora ali era expressão, agora é termo. Termo tem o termo que está à esquerda do operador e tem o termo, né? E tem o fator, que é o que está à direita do operador, ou times. Aqui, neste caso, o mesmo raciocínio que a gente usou com expressão. Ou seja, termo.type é o tipo herdado, do lado esquerdo aqui da produção, e term1.type é o tipo sintetizado, é o tipo selecionado, ou seja, é o tipo retornado, é o tipo recente. Então ele faz isso com o tipo acumulado. Que é o tipo acumulado? Term.type. Mas é acumulado, Heraldo? Não chegou a ter nada aqui. É porque ele veio como argumento da função. De uma função que a gente vai dar o nome term. Então term vai ter um argumento chamado term.type. E para não fazer confusão, eu tenho que ter uma variável com outro nome. Pelo menos neste caso aqui desta gramática, que seria provavelmente usado por um analisador sintático ascendente, como a gente viu na aula 06. Tá? Então o restante aqui vocês entenderam. Tá? Então o restante aqui todo vocês entenderam. Fator. Agora, em particular, vamos olhar aqui fator. Fator é de fator que tem uma produção que vai ter expressão entre parênteses. Então a gente viu tipo herdado da expressão como sendo uma coisa que é passada externamente. Mas essa expressão aqui não é a expressão simples, é a expressão mais abrangente. Ela tem que estar entre parênteses, como está na gramática. Claro, porque aqui é um tipo mais abrangente. Por exemplo, aqui poderia ser booleano, e essa expressão poderia ser uma expressão relacional. Então isso aqui retornaria true ou false, e aqui do lado de cá é alguma coisa que dá true ou false, e aqui também... Ah, não, aqui é parênteses, desculpem. Então a gente precisaria colocar como parênteses não expressão simples, mas a expressão genérica. Então aqui é a expressão e não a expressão simples. É neste momento que fator tem que preparar o argumento da expressão. Estão vendo aqui? Então, neste caso, o tipo herdado é fact.type. Aí ele vai passar como argumento para exp. Então, exp.type é o argumento da função exp. Então, ele prepara o argumento e passa. Quando ele retorna, aí a expressão retorna exp.type. Como isso aqui, o pai dessa produção é fact, aí
o tipo recente é exp.type. E o tipo acumulado da esquerda é o fact.type. Né? O LAD. ALD. LAD, desculpe. LAD. Left Attributed Definition. Né? Ou seja, fact.type é o tipo acumulado da esquerda para a direita. Então, neste caso, eu tenho que combinar os dois aqui, ver quem é que ganha, se não fica empatado, ou então dá erro porque é incompatível. E é isso aqui que acontece. Então, ele promove fact.type. Sintetiza. Então, sempre o último é um return. Tá? Aqui, fact. Observem que aqui eu coloquei fact.type e excompat. Gente, para ser fiel ao que eu havia colocado antes, isso foi uma falta de atenção. Este caso era para estar aqui na frente do const. Por quê? Por causa do match const. Então eu teria que realmente, o meu const.type tem que ser colhido antes da constante. Mesma coisa a variável. Porque a variável vai ter o operador lexema, a constante também. Então, variable.type é obtido a partir do lexema que está aqui antes do pontinho, antes do match. Então, aqui na transparência 23, depois vocês me lembrem, vocês assistirem minhas aulas, os meus alunos, me lembrem. Quem não é meu aluno só vai lamentar. Poxa, o cara cometeu um erro aqui, mas eu estou explicando como é que a gente corrigiria. Quer dizer que esse colchete duplo, aqui todo de azul, eu colocaria antes aqui, prefixando constante. Mesma coisa a variável, eu colocaria prefixando a variável. Então isso foi na transparência 15, não é 23. 23 é o total de transparências. Então vocês me lembrem na transparência 15 que eu teria que colocar na ordem correta essas ações semânticas. Porque senão, se já deu match, eu já perdi o variable.type. Não tenho como colher o variable.type. Mesma coisa, se eu dei match na constante, eu já perdi o const.type, que eu teria que inferir a partir do conteúdo, do contexto léxico, que vem na variável lexem da constante. Então, isso aqui seria antes. Eu acho que todo mundo entendeu. Bom, agora só falta considerarmos a verificação de tipos na gramática de expressões no caso estritamente relacional. Lembrando que uma expressão pode ser uma expressão simples, ou uma expressão pode ser uma expressão simples, seguida de um operador relacional, seguido de uma expressão simples. Então, neste caso, nós estamos tendo esse operador abstrato, né? O operador relacional abstrato, e a gente vai ter que verificar, antes de mais nada, se as expressões simples da esquerda e da direita, que aparecem aqui como 1 e 2, elas são compatíveis entre si. Então a gente tem que invocar a função excompat para verificar essa compatibilidade. A gente tem uma variável temporária, uma variável intermediária, e a gente guardaria esse valor. Ou seja, quer dizer que essas expressões aqui têm que ser compatíveis, e se forem compatíveis, elas podem ser promovidas. Eu guardo isso numa variável retornada por excompat. Aí eu tenho que verificar se este operador relacional que está aqui é compatível com a expressão raiz, a expressão pai. Por quê? Expressão relacional, estritamente relacional, só pode ser expressão booleana. Vocês entenderam por quê? Se eu perguntar x é maior que 3.4, isso só vai ter um valor. Ou é true ou é false. Só vai ter um desses dois valores. Né? O terceiro excluído, lembram disso? Só vai ser true ou vai ser false. Um desses. E então, a expressão tem que ser definida como booleano. É o caso da expressão estar sendo utilizada como argumento do if. If, expressão vem. Então, essa expressão aqui, ela tem que ser booleana. Para que ela seja booleana, ou ela vai ser estritamente booleana como expressão simples, ou ela vai ser uma expressão relacional. Ou seja, envolvendo expressões simples de um lado, expressão simples do outro, para redundar em true ou false. Tá ok? Então, quer dizer que uma vez que foi feito isso, aí agora é verificar se esse operador relacional é compatível com a expressão booleana. Para ser prático, é assim, a gente vai fazendo a varredura da esquerda para a direita, nós temos que o tipo acumulado é booleano. Ok. É o que a gente espera. Mas a gente não pode fazer nada aqui, porque a gente sabe que essas expressões podem ser aritméticas. São expressões, isso é uma expressão relacional, eu posso estar comparando 3.14 com 4.
Então eu não posso fazer nada ainda. Eu sei que o tipo herdado ainda é expressão.type, mas eu fico quieto. Aí eu pego aqui, visito isso aqui. Neste caso, o meu não vai ter tipo herdado. Eu vou já passar, ou seja, eu vou passar como argumento para isso daqui um argumento nulo, vazio. O argumento vazio significa que eu estou abrindo mão da herança. Aí o que é que eu faço? Visito. Quando eu retornar, com certeza, eu vou retornar com o tipo sintetizado, que é o tipo imediato, que é, é o tipo recente. Aí eu guardo esse tipo recente como sendo um tipo do lado esquerdo do operador relacional. Visito a expressão do lado direito. Eu posso já ir passando o tipo herdado, esse tipo aqui, eu já posso passar como herança para esse aqui. Mas se quiser também não faço isso não. Repito o procedimento que eu usei no daqui. Ou seja, eu passo um argumento vazio e ele entende que ele está abrindo mão da herança e ele vai sintetizar seu tipo independentemente de herança. Aí ele sintetiza. O que significa que a escompate não está completa. Escompate precisa de uns patches. E esses patches serão dados em laboratório. E quem está assistindo, se já é da área ou é um aluno de outra faculdade, vai entender o que eu estou falando e vai conseguir também abstrair isso daí e fazer os devidos remendos no iscompate, aplicar uns patches nesse iscompate que eu defini aí. Então é isso. Agora que ele tem esse tipo guardado numa variável com esse tipo guardado numa variável, ele faz o iscompate, que é o que estava sendo colocado aqui. Isso sintetiza um novo tipo. Esse tipo é um tipo que pode já fazer uma promoção, né? De modo que quando a gente traduzir isso aqui para a expressão relacional em linguagem de montagem, a gente use os devidos registradores. Então quer dizer que a gente montou um código temporário e agora a gente retribuiu o tipo para as expressões envolvidas como sendo o tipo promovido. Então, se eu estiver comparando ponto flutuante e o lado direito for inteiro, essa comparação vai ser entre ponto flutuante. O inteiro vai ser promovido a ponto flutuante. Pelo menos no paradigma que eu estou adotando aqui. Tá ok? Alguém que estiver assistindo pode até se lamentar. Pô, os caras tá escolhendo um paradigma meio sacana, porque ele pode ferrar tudo numa brincadeira dessas. E se for necessário comparar mesmo o ponto flutuante com o inteiro? Ah, vocês entenderam, né? Então, a pessoa que tem que usar, então a gente tem que definir na nossa linguagem cast, ou seja, forçação de tipo, para que não tenha, para que não haja a possibilidade do tipo desse lado aqui, por exemplo, ser ponto flutuante contaminar esse lado daqui. E aí a gente exige que isso aqui envolva valores truncados. E aí a gente tem que ter esse cuidado mesmo, tá? Algumas coisas a gente tem que ter cuidado que, por exemplo, não podem ser promovidas para ponto flutuante durante a operação. É o caso do div e é o caso do mod. Aí não tem como, né? É o caso do div e o caso do mod que os argumentos têm que ser estritamente inteiros. Então aí é o momento que a gente tem que rever na hora de fazer a geração de código. Tá ok? Então é isso. Então, com isso aí, a gente trata a expressão relacional, que ela é um pouco, realmente, essa é uma parte um pouquinho mais trabalhosa. Né? Essa é a parte um pouquinho mais trabalhosa no que tange a geração de código. Até mesmo para a gente fazer as devidas traduções para a linguagem de montagem, tratando isso aqui como sendo comparações. Existem várias maneiras de fazer isso. Tá? Várias maneiras da gente traduzir o igual, o maior, igual, menor, maior. Para traduzir isso aí para a linguagem de montagem. Pode ter várias e várias maneiras. Tá? Bom, se o Luca-Head indica que ocorre um operador relacional, então verifica-se se expressão.type é igual ao booleano que eu já tinha falado para vocês. Se não for, isso significa um erro. Tá? Agora, se não tiver operador relacional, a gramática para isso daqui fica simples. É simplesmente expressão produzindo uma expressão simples. Nesse caso, o tipo sintetizado para a expressão vai ser o iscompate do tipo herdado com o tipo da expressão simples que aparece aqui, né? Que aparece sem operador relacional. Então é isso, pessoal. Agora, o que acontece se a gente tiver com a gramática LL1? A gente viu até agora com a gramática LR1. E com a gramática LL1? Bom, a gente vai ver que não é
tão diferente assim. A gente, novamente, vai ter que raciocinar, agora em termos de recursão mesmo. Por quê? Porque agora os nossos símbolos, expr, smp, expr, term, rest, fact, coq, esses agora abstraem funções. E agora nossas funções retornam um tipo inteiro, e os nossos tipos serão tokens pré-definidos com sustenido define. Então a gente define tokens que são tokens de tipo. Então a gente vai ter desde o token mais baixo até o token mais alto, tá? Então, na verdade, apesar da gente estar chamando isso de int, real, float, double, boolean, né? Apesar disso, a gente está trabalhando ainda com números inteiros, são constantes inteiras que a gente define em algum momento do código, tá? Então, esses tipos que a gente já definiu, eles são, na verdade, representados por números inteiros. Então, essa função expr, ela retorna um número inteiro. SMPExp, um número inteiro. Então, todas elas são funções. E como a gente trabalha com herança, o argumento da função agora é a herança. É o material hereditário, né? É o material genético que vai passar para o interior da célula. Muito bobagem isso que eu estou falando. Mas é isso aí, tá? Então, são essas 6 produções que aparecem aqui. Na verdade, não são 6, né? São 6 grupos de produções que aparecem aqui. Por exemplo, aqui são 3 produções, não são uma produção. Mas são grupos de produções. Aqui se quebra em 2 por causa da opcionalidade. Então, tem uma versão que vem com um operador relacional e uma versão que vem sem um operador relacional. Aqui, nesse caso, SMPExp, né? Existe a possibilidade de vir o operador, que é o operador sinal. E assim vai. Mas são funções, tá ok? Observe que a gente colocou algumas coisas aqui em eBNF que é fácil de implementar. Basta colocar um if no carreg igual a esse quadradinho com ponto dentro, ele aí dá match quadradinho com ponto dentro e chama a função. Então esse colchete aqui é como se fosse um if alguma coisa, abre chaves, fecha chaves, tá? Na hora da gente implementar. Então é isso. A produção 1, a gente vai ignorar porque todo o raciocínio que foi feito com a gramática LR1 é a mesma para a gramática LL1. Observe que essa gramática aqui, ela não é uma gramática com problemas, ela não tem recursão esquerda. Então é uma gramática que já está naturalmente LL1. Então eu não preciso, que já foi discutido. Então nos interessa de 2 a 6. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Bom, aqui eu faço uma observação novamente, eu me preocupando com a leitura, com o fato de vocês lerem o arro e vocês depois acharem acharem algum problema com isso, mas não tem não, e eu oriento vocês, quando necessário, eu oriento vocês o que vocês devem ler do nosso livro-texto principal. Bom, a gente poderia fazer nossa discussão utilizando a tabela de regras semânticas, como é feito no arro. Ele faz essa discussão de tipo usando regras. Mas nós já vimos que essas regras semânticas, elas acabam sendo equivalentes a um conjunto de ações semânticas de cálculo de atributo. São chamadas ações semânticas de atributo. Então nós temos uma gramática de ações semânticas, mas ainda estamos trabalhando com os atributos das regras semânticas. Essas regras cá para nós são triviais, por isso que eu omito. Então a gente parte diretamente para as ações. Então tomemos a produção 2. A produção 2 é que começa com expressão simples. Já vimos algo parecido com isso daqui. Ele tem uma negação na frente do termo, opcional. E depois vem o resto. Este resto, ele vem prefixado com ou plus, ou ele vira palavra vazia. Mas nos interessa, então, é seguir isso aqui. Então tem a versão sem sinal e a versão com sinal. Na versão sem sinal, nós invocamos o termo e aí o item, ou seja, o tipo imediato, o tipo retornado ou o tipo recente é term.type, que é o tipo que foi retornado de term. Aí eu comparo com o tipo herdado, que é o que passou, que veio por argumento, e sintetizo um tipo promovido, se foi necessária a promoção. Isso está varrendo da esquerda para a direita. Então agora vem a preparação do argumento para a função REST. Então REST.type recebe o tipo acumulado. E eu passo como argumento o tipo acumulado. Lá dentro do resto ele vai trabalhar
fazer o que ele tem que fazer. Quando ele retornar, aí ele vai, isso aqui significa que vai ser feita uma síntese, de atributo a partir do atributo acumulado ou atributo herdado da esquerda para a direita com o atributo retornado do retorno da recursão REST. Então aqui é feita uma síntese e ele compõe o tipo que vai ser retornado com return. Aqui é o mesmo raciocínio, só que agora foi acrescentado a questão do operador sinal. Então vem o operador sinal, é verificado se o sinal é compatível com a expressão acumulada, com o tipo acumulado da expressão, e ele sintetiza aqui, e ele coloca aqui o tipo que já está na expressão, se for compatível. Caso contrário, coloca o erro. E, finalmente, o termo que vem depois do operador. O termo que vem depois do operador retorna um tipo, e também a gente verifica a compatibilidade e joga isso em smp_exp.type, ou seja, a gente combina com o tipo acumulado e joga isso no tipo acumulado, porque pode ter havido promoção. Como a gente aqui vai invocar REST, a gente faz o mesmo procedimento que foi usado no anterior. Prepara o argumento, desce no resto, quando voltar, ele volta com o resto.type sintetizado, ele combina com o que está acumulado da esquerda para a direita, né, o tipo herdado da esquerda para a direita, ele faz essa combinação e salva e sintetiza, ou seja, dá um return smp_exp.type, ele dá esse return para smp_exp, certo? Então é isso que a gente faz. Então agora é aplicar para o restante. Então REST. REST começa com, se a gente olhar somente o que está pretinho, REST, a sintaxe é ou plus, seguido de termo, e depois seguido de resto. Ou, se não vier o plus, ele vira palavra vazia. Ora, neste caso, vamos pegar o lado que vem o plus. Aí a gente salva o plus prefixadamente, salva o lookahead em oplus.op. Lá no código, na hora de a gente implementar, a gente chama isso aqui só de op. E aí a gente faz, já que isso aqui é REST, o tipo acumulado, REST.type. A gente verifica se REST.type é compatível com o operador. Beleza? Então agora nós temos o REST.type. E agora a gente faz a síntese de REST.type com o tipo retornado de termo. E aí a gente já tem o tipo sintetizado para REST.type. Como aqui REST é o próprio REST, ou seja, é uma recursão à direita, eu não preciso dar return. REST, quando voltar da recursão, já é REST.type. Tá? Então já é o próprio REST.type. Então, por esse motivo, eu não vi a necessidade de colocar aqui REST.type recebe REST.type. Seria um negócio meio estranho, né? Então, por isso que eu deixei isso aí. Bom, e aqui eu faço um comentário sobre o término da recursão direita, que é quando ocorre a palavra vazia. Ou seja, quando não vem mais o operador ou plus, nada mais é feito, e aí já temos o valor residual, REST.type, como sendo o valor definitivo. Tá ok? Então é isso. E raciocínio semelhante será feito com relação às incógnitas termo e quociente. Tá? QOC. Termo e QOC. Eu chamei de REST, a outra chamei de QOC. Só isso. REST por causa a parte residual da sintaxe de expressão, e esse é a parte residual da gramática de termo. Lembrando que a expressão é um somatório. Somatório quer dizer com o plus. É um o plus óreo, e o termo é um produtório, ou um all times óreo. Nossa, essa foi horrível. Então vamos lá. Expressão simples. A expressão simples é o mesmo que um termo seguido disso daqui. Então aqui eu já estou colocando em sumário, fazendo sumário, colocando já tudo. Expressão simples é o mesmo que um termo, aqui vem a ação semântica que nós já vimos, e depois vem o resto termina com return smp_exp.type. smp_exp produz ou minus seguido de termo, e isso vai ser interpretado como essa parte aqui, prefixando o ou minus, por causa do match. Quando volta do termo, faz isso aqui, e aí, gente, é só eu ficar lendo o que está escrito.
Então não há necessidade de eu ficar lendo isso aqui tudo é, de forma tão cansativa, né? Vocês já entenderam o que são as ações semânticas, elas aparecem em azul. Então, o termo vai ser um fator, aí fator vai ter essa parte aqui, quando ele volta, ou seja, o item selecionado de fator, ou seja, o item retornado, ou o item recente, né? Effect.type, que é combinado com o termo.type, é feita a promoção, e isso vai para. Aqui está errado, aqui é term.type, erro de digitação. Qual é a transparência? A transparência é 21. Então tem que tomar nota dessas, quem está assistindo, meu aluno, por favor, toma nota das transparências 21, ou coloca como comentário no YouTube, né? Coloca lá embaixo no comentário, me lembra quais são os slides que eu fiquei de consertar para passar um PDF certinho para vocês, tá? Então aqui seria term.type. Observe que term é a cabeça da produção. Então aqui tinha que ser term.type, que vai ser o tipo acumulado da esquerda para a direita. Aqui vem coq.type, que é a preparação para passar o argumento de coq. Quando ele retornar de coq, é como se tivesse feito um return com. Aqui de novo está errado. Não é smpexp.type, e sim term.type. Nossa, gente, eu só não vou. É porque já está praticamente acabando a aula. Eu não vou apagar, começar do zero, senão é muita perda de tempo. Então eu vou fazer o seguinte: quem está assistindo aí, quem é de outra faculdade ou é colega, me desculpe, mas vocês já entenderam onde foi que eu errei. Aqui SMP Expert era para ser term. Aqui está correto, é term. Aqui, quoc type, tá certo, term, tá passando o argumento. Agora, quando retorna de quoc, ele vai dar o return. Para dar esse return é de term.type. E aqui também seria term.type. Né? Se tivesse um papelzinho aqui do meu lado, eu já ia anotando. Bom, aqui fator. Desta vez eu tive o cuidado de colocar de forma prefixada. Está aqui, ele pega a constante .type e a gente vai ver uma maneira interessante de fazer isso. No caso de fator, a gente já viu como é que foi feito. Antes de passar para a expressão, eu tenho que preparar o argumento da expressão. Quando eu retorno da expressão, eu checo a compatibilidade barra promoção, que é o fact.type. Aqui, fact, no caso de constante, fact.type vai pegar o tipo, se o tipo é compatível entre o tipo da constante e o tipo do fator que está acumulado da esquerda para a direita, e aqui raciocínio semelhante. Só que variable.type é para pegar da tabela de símbolos, tá? Bom, aí eu fiz o seguinte, eu peguei esse último que foi o fact, a gramática do fact, e transformei isso no analisador sintático descendente recursivo LL1. Ora, aqui o que está em preto é sintaxe. O que está em preto já estava antes, desde a aula 03. Então tudo que está em pretinho aqui, ó, é sintaxe. E o que está em azul é ação semântica. Então agora eu troquei de void para int, porque ele retorna um token que é o token de tipo. O fator tem um argumento que é o tipo herdado. Então ele herda e é passado para ele como fact underscore type. Se lá havia uma expressão que passou para ele fact.type, aqui vai ser copiado para fact underscore type. Tá? Então aqui está abstraindo o que seria nosso fact.type. Então int fact underscore type é o tipo herdado. Aí ele vem. Se lookahead for igual, abre parênteses, o que, é que ele vai fazer? Ele vai preparar o atributo de retorno da expressão. Então match abre parênteses, beleza. Aí ele salva o valor retornado da expressão. Então a expressão vai ter um protótipo que lembra que é igual ao do fator, ou seja, é um inteiro, fact, e o argumento é um inteiro. Então a expressão vai retornar um tipo, né? Vai retornar um tipo que vai ser guardado em expr underscore type, que está abstraindo expr.type. Aí, depois da expressão, match, fecha parênteses. Observe que essa expressão não é a expressão simples, é a expressão genérica. É aquela expressão que pode ser relacional. Tá? Sempre assim. Os argumentos do if é a expressão que pode ser a relacional. Passar parâmetro de função é a expressão que pode ser a relacional. Então, sempre que a expressão é usada num contexto maior, é a expressão do contexto maior. Tá? Então, match, fecha parênteses. E aqui,
de maneira pós-fixada, eu faço essa ação semântica. Ou seja, o tipo que vai ser sintetizado para o fator vai ser o tipo que é o iscompat do tipo herdado, que está aqui, fact.type, do tipo herdado, com o tipo da expressão retornada. Pronto, está aí o fact.type, underscore type. Ó, pessoal, uma coisa, não chama isso aqui de underline, não. Imita a Rede Globo, não, tá? O nome disso aqui é underscore. Underscore. Tá cheio de professor falando underline. Não sei porquê, nas faculdades por aí, pro Brasil inteiro. E faculdades de universidades de excelência. De excelência excelentíssima. Ficam chamando underscore de underline. Underline é sublinhado. Né? Não fica imitando esse negócio de Rede Globo, não, que a Globo tinha um projeto de desinformação. Agora está aí brigando com o atual presidente, mas a Globo sempre foi um atraso na cultura brasileira. Tá? Sempre criou neologismos estranhos e desnecessários. E um deles é esse daqui. Então a gente simplesmente chama, como no inglês mesmo, underscore. Bom, acabou o momento de cultura, o momento cultural. E aí vem, se não é, abre parênteses, verifica se é constante. Observe que eu estou chamando aqui como um token só, mas na hora do vamos ver, a gente vai quebrar isso nos tokens, nos devidos tokens que são classificados como constante. A gente não precisa ter um super token chamado const. Mas aqui é porque eu quero que o código caiba num slide. Então fica fact underscore type, ou seja, eu vou sintetizar um tipo, que eu pego o tipo acumulado da esquerda, né? Eu pego o tipo acumulado e comparo com o tipo do lexema. Quem é lexema? Lexema é aquele valor que é uma string numérica que foi classificada como constante. Aí eu implemento uma função, quer dizer que vocês vão implementar uma função chamada getConstType, que retorna um número inteiro, que é o tipo. Então esse lexema vai ser transformado num tipo. E aí é feito aqui um concurso, né? É feito aqui uma possível promoção, combinando esse tipo retornado com o tipo acumulado. Então ganha o tipo que tiver maior complexidade. Então ele faz a possível promoção. Se for incompatível, ele tem que retornar alguma coisa que sinalize erro. No caso, o melhor mesmo é usar -1, tá? Usa -1, porque a gente nunca usa, pelo menos eu, Heraldo, Marinho, nunca uso constantes negativas para representar tokens. Nunca. Eu só uso valor negativo para representar erro. Então, os tokens de erro são todos negativos. Aliás, é o que Unix faz. Tá? E aí, match const. Você viu que o match vem depois. Então, tem um trecho aí que eu já esqueci qual foi o número do slide, que eu tinha invertido lá na produção anotada com ação semântica de atributo. E aqui vem finalmente else, ou seja, se não é abre parênteses nem é constante, só pode ser identificador, que eu tinha chamado de variável, mas só pode ser identificador. Antes disso, novamente, como envolve lexem, eu tenho que fazer o cálculo de atributo, a síntese de atributo. Então, fact underscore type vai ser igual a iscompat, de compatible, iscompat, não compact. Escompat de quem? De fact type e o getVar type do lexema. Provavelmente ele vai buscar na tabela de símbolos quem é o tipo que foi cadastrado como lexema. Se lexema não existir, aí é dado um outro tipo de erro, que não é mais questão de erro de tipo, mas é o erro de símbolo não encontrado. Vocês já estão percebendo que o compilador Pascal ele vai ficar bastante complexo. Se for um compilador bem documentado, vai dar em torno de 5 calocs, ou seja, 5.000 linhas. Por aí, se estiver bem documentado, se for um compilador para ganhar 10, tiver com a documentação bonita mesmo, impecável, explicando tudo que vocês estão entendendo do que vocês fizeram, ou do que vocês, às vezes, nem fizeram, né? Já pegaram da aula mesmo. Às vezes não tem muito que enfeitar, de tão simples que é o problema. Então, mesmo assim, vocês documentem bem. Deixem bem documentado o código de vocês, que é o que vocês vão me entregar como trabalho final da disciplina. Tá ok? Então é isso. Aí no final, agora vocês estão entendendo o que era que eu estava tanto falando em return, é isso aqui. Return fact underscore type. No caso do REST, como o REST tem uma recursão à direita, na prática a gente poderia colocar return underscore esse negócio aqui, mas a gente tem como eliminar a recursão direita, não precisa daquela recursão direita. Então não vai precisar desse return, tá?
o tipo retornado de REST não vai ser por causa disso daqui. Não vai ser um retorno recursivo. É isso que eu quero dizer. Pode ter, sim, vai ter. Claro que vai ter. Mas não seria ali o caso. É por isso que eu não coloquei explicitamente resto.type virando resto.type. Por isso que eu não fiz essa maluquice. Tá? Bom, e as funções getConstType e getVarType podem ser facilmente implementadas. Facilmente vocês entendem quando eu falo que alguma coisa é fácil. Vocês já entenderam, né? Dá um trabalhinho. Vai dar um trabalhinho, porque observe que é uma função que verifica um contexto. Então existe aqui um contexto, existe uma constante, e é em função deste contexto dessa constante, ou seja, de um número que está entre aspas, né, de um número que foi lido do código, que vai virar número, só iria virar número através de atof, atoi, alguma coisa assim, mas não é o caso. Então eu simplesmente vou pegar a string que representa o número e vou inferir um tipo. Então isso dá um trabalho porque pode ser inteiro, pode ser real e pode ser dupla precisão. Se a constante for true ou false, aí é só transformar isso no token true e no token false. E aí esse daqui também só pode ser true ou false. Desculpa, que seria o token booleano. Seria o tipo booleano, perdão. Tá ok, pessoal? Então acabou. E aí vamos concluir. O que eu chamo de conclusão, gente, não é conclusão lógica, daí se conclui. Então, pode ser, também tem, mas tem como conclusão comentários finais, comentários que eu vou fazer para finalizar a aula, tá? Então, o primeiro desses comentários é que a verificação de tipos, não, isso aí é conclusão, conclusão lógica, é uma dedução. A verificação de tipos é um passo preliminar para a geração de código correspondente a uma expressão lógico-aritmética. Então, de fato, né? De fato, sem isso a gente não tem como gerar código. Então, eu gero um código intermediário. Esse código intermediário ele precisa saber qual é o tipo para que eu possa selecionar uma tradução, às vezes é uma tradução já quase pronta em assembly para aquele trecho de expressão ou para aquele código todo que a gente está colocando. Esse pseudo assembly que a gente faz é alguma coisa que envolve primitivas em que a gente consegue transcrever facilmente para o assembly de verdade, para o AS. Lembrando que no nosso compilador a gente usa assembly, na hora que a gente fizer o assembly de verdade, a gente usa o AS e não o NASM, nem MASM, nem TASM, nem PASM. Eu quero o AS, tá? Não quero esse negócio de NetWide Assembly, essas coisas não. Eu quero o AS, nem Microsoft Assembly, nada disso. Eu quero o AS mesmo, o Assembly nu e cru do Unix, tá? Eu quero esse daí. Então, é só fazer uma revisãozinha rápida, pegar um... Eu sei que o professor de vocês provavelmente deu o curso de Assembly, de linguagem de montagem, todo em NASM, em NetWire Assembly, mas vocês facilmente transcrevem o conhecimento que vocês têm para o Assembly, que eu gosto de brincar chamando Assembly de verdade, o Macro Assembly do Unix. Bom, o tipo retornado de cada componente de uma expressão que podemos fazer uma escolha correta dos registradores e das instruções do processador, que completa isso que está sendo dito aqui. Ou seja, a gente seleciona o código definitivo em função dos tipos que a gente passou como argumentos complementares para o código intermediário. Bom, o caso mais simples das operações lógico-aritméticas é o dos dados inteiros ou booleanos. Isso é verdade, né? E é claro, né? Ou seja, as instruções que a gente utiliza de processador para representar, né? para reproduzir as operações de inteiros e as operações de booleanos, são aquelas instruções básicas da unidade lógico-aritmética do processador, que no nosso caso é o processador Intel ou o processador AMD. Né? É o que a gente tem para trabalhar em cima. Né? E aliás, até a Apple migrou para o processador Intel. Né? O processador Intel, não sei se é AMD, mas o processador Intel é utilizado pelo Apple também. Tá? Bom, finalmente, para a implementação de uma simples calculadora, como no caso do projeto My Basic Calculator, MyBC, que a gente não precisa de tipo.
Por quê? Porque o tipo já é o tipo ponto flutuante. Nós estamos fazendo uma calculadora para fazer as operações em ponto flutuante. Então, é uma calculadora de linha de comando, uma calculadora rápida, então a gente utiliza somente os tipos em ponto flutuante. Então, esta aula de hoje não serve para o MyBasic Calculator. Essa aula de hoje serve para o Pascal simplificado, para o MyPass, né? Esse mais aqui, esse mais não é porque eu sou egoísta, não. É uma brincadeira que eu fiz, é uma corruptela do MySQL. Então, é só para dizer que nós temos o nosso próprio, nós desenvolvemos o nosso próprio BC e o nosso próprio Pascal, que é um Pascal simplificado, mas ele não é tão simplificado como alguns autores de livros colocam como projeto de compiladores. Né? O nosso é mais abrangente do que o do Lauden. Tá? Então, é isso. Está aqui, tá aqui a nossa aula, acabou, nossa aula de verificação de tipos. Uma observação que eu faço, porque eu chamei esse assunto de introdução. Cuidado que essa introdução não é para soar pejorativo, na verdade é um eufemismo, né? É uma forma humilde de falar de um assunto, na verdade não é uma introdução não, é o assunto mesmo, de semântica dirigida por sintaxe, onde cada aula é um estudo, é um estudo de caso, né? Hoje foi a verificação de tipos e as próximas aulas a gente vai se concentrar em mais detalhes de tradução e também de interpretação dirigida por sintaxe. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Eu gostaria que vocês assistissem essas aulas no YouTube, assistissem do início ao fim. Quando eu olho os analytics dos meus vídeos, eles não estão me deixando satisfeito. Está tendo aluno que não está assistindo a aula completamente. Então eu não sei como é que vocês fazem para responder o questionário. Eu estou achando que vocês estão pegando o questionário e respondendo, sei lá, com buscas por aí, ou por livro, ou por internet. Então eu gostaria que vocês assistissem essas aulas, tá? Observe que para mim eu não tenho nenhuma vantagem no que diz respeito a estar postando vídeo no YouTube. Eu não posso monetizar porque a conta não é minha, a conta é da universidade, a conta é da Unesp. Então, seria interessante que vocês fizessem assim, tivessem, vamos dizer, a caridade de assistir a minha aula inteira. Eu sei que é uma aula chata, né? Essa mesmo tem 1 hora e 27 minutos até agora, mas paciência, acreditem se quiser, eu mesmo assisto minhas aulas. E, realmente, é um saco, mas eu assisto. Tem que assistir, tá? Inclusive é aí que eu até encontro alguns erros, algumas coisas, algumas imprecisões que acontecem. Espero que não tenha acontecido tanto. Eu vi que aconteceram algumas ao longo da própria aula. Mas é isso aí. Pessoal, é o seguinte, se cuidem, muito cuidado com esse tal de coronavírus, muito cuidado mesmo, essa doença Covid-19, que eu já não sei nem se pode ser chamada de Covid-19, ou já pode ter uma chamada de Covid-20, porque já estão surgindo cepas muito mais contagiantes, com muito mais eficiência de contágio, e são cepas assim que parece que causam sintomas muito mais graves do que o do Covid-19. Então é melhor vocês se cuidarem mesmo. Tenham cuidado com seus pais, que pode ser que seus pais tenham a minha idade. Eu tenho filho da idade de vocês, então pode ser que vocês tenham pais da minha idade também. Então, muito cuidado. E você, pelo visto, parece que esse negócio de idade não é documento. Vocês estão vendo que tem pessoas jovens, às vezes muito jovens, pessoas saradas, tá? Eu não, eu sou um obeso, né? Eu sou um gordo. Então, eu sou um gordão. Se eu pegar, eu não vou nem perder meu tempo rezando. Tô brincando. Mas é complicado. A pessoa obesa, que já tem uma certa idade, tem comorbidade, diabetes, não sei o quê. Pegar essa doença é complicado. Mas agora a gente está vendo que não é isso, né? Tem gente jovem, gente saradona, de academia, que está morrendo de Covid-19. Então, muito cuidado, não somente por vocês, mas pelos pais e avós, tios, e etc. Tá joia? Então, um forte abraço a todos e eu espero que vocês assistam a minha aula completamente. Até mais.